Então, pessoal, bem-vindos à nossa aula de hoje. Hoje a gente vai tratar sobre os encontros vocálicos na língua portuguesa, a partir da pesquisa que já foi passada para vocês se familiarizarem com o assunto, ok? Então vamos prestar bastante atenção aí para aprender bacana esse conteúdo novo. Então, vamos lá. Então, nós temos na língua portuguesa alguns encontros vocálicos separados dessa forma: ditongo, tritongo e hiato. O ditongo é o encontro de uma vogal e uma semivogal na mesma sílaba, não importando aqui nessa parte de identificação a ordem que elas apareçam. Lembrando que as vogais na língua portuguesa, a, e, o, u, você tem a vogal propriamente dita, a, e, o, e as semivogais, que são a letra I e a letra U. No que diz respeito aqui à identificação, por exemplo, tem aqui a palavra pai. Então eu tenho a vogal A e temos a semivogal I. Como elas estão na mesma sílaba, pai se tratando de uma palavra monossílaba, aqui eu tenho um encontro vocálico. Aliás, eu tenho um encontro vocálico e tenho um ditongo, certo? Mesma situação na palavra glória. Então aqui, ó, se você for separar a sílaba, tem glória, não é glória, é glória. Então nessa sílaba eu tenho aqui o encontro de uma semivogal e uma vogal. E aqui eu também tenho um ditongo, certo? No que diz respeito à subclassificação, o ditongo ele pode ser crescente, decrescente, ele pode ser também oral ou nasal. O que seria isso? Então, de acordo com a força, a intensidade da pronúncia dessas vogais e semivogais, a posição que elas apareçam nesse encontro vocálico, você vai determinar se trata de um ditongo crescente ou de um ditongo decrescente. Se você analisar já no olhômetro, identificar quem é vogal e quem é semivogal, você consegue fazer essa classificação. Ou então, se você quiser experimentar para ter certeza, você pode fazer pela pronúncia, pronunciando esse encontro. Então aqui, no exemplo, eu tenho a palavra história. História. Então aqui está identificado, ó, o encontro vocálico, né? Eu tenho aqui a semivogal e tenho a vogal. Se você ver pela pronúncia, você fala história. Você percebe que do I, que ele sai bem fraquinho e vai para o A, que é mais forte. Então, história. Percebe? Então, vai crescendo. Do I, cresce para o A. Então, aqui eu tenho um ditongo, porque são duas vogais na mesma sílaba, e como sai aqui da semivogal para a vogal, ou seja, do fraco para o forte, você tem um ditongo crescente, certo? Quando ele é decrescente, é o contrário. Você vai do forte para o fraco, ou seja, tem a vogal primeiro e a semivogal depois. Então eu tenho aqui, ó, o ditongo, né? Porque eu tenho duas vogais na mesma sílaba. Aqui eu tenho uma vogal e aqui eu tenho uma semivogal. Então, coisa, não é coisa, é coisa. Percebe que do O, que é mais forte, vai para o I, que é mais fraco. Então eu tenho um ditongo, porque eu tenho duas vogais na mesma sílaba, e como vem do forte e vai para o fraco, ele é decrescente. Entenderam como é a classificação? Então, verificou que é um ditongo, você pode determinar se ele é crescente ou decrescente pela posição da vogal e da semivogal nesse encontro vocálico, certo? Outra subclassificação desse ditongo é você dizer se ele é oral ou nasal. A grosso modo, para você entender e verificar essa classificação, é só você verificar a pronúncia desse encontro.
Se você perceber que não tem nenhuma interrupção na hora de você falar, ele sai livre pela sua boca, então ele vai ser oral. Se você perceber que tem alguma interrupção na hora de você fazer essa pronúncia, geralmente, né, sentindo que sai pelo nariz, você tem aí um ditongo nasal, certo? Então é só na questão de pronúncia. Então eu tenho ali o exemplo régua. Régua. Você pode até fazer aqui, ó, régua. Não sai nada por aqui pelo seu nariz, sai tudo pela boca, livre. Então, régua. Então, régua. Aqui, ó. Não sai não tem nenhuma interrupção pelo nariz, a vogal é oral, né? Tá aqui ela, a vogal. Não tem nenhuma interrupção, então esse ditongo aqui é um ditongo oral, certo? No exemplo abaixo eu tenho mamão. Então tá aqui a vogal. Só que quando você vai fazer a pronúncia, você percebe, ó, mamão. O nariz já treme na vogal. Então não sai livre pela boca. Então aqui eu tenho um ditongo nasal. Então aqui eu tenho um oral e eu tenho aqui um nasal, pela interrupção, né, pelo fato dessa vogal ser nasal, ou seja, sai aqui um pouquinho do som pelo nariz. Então, de uma única palavra, de um único ditongo, você pode dizer se ele é crescente ou decrescente, se ele é oral ou nasal. Lembrando também que, dependendo da questão, ela pode pedir tudo isso de uma só vez. E se por um acaso você esquecer, tanto a classificação como a subclassificação, você pode perder a questão totalmente, certo? Agora vamos para o próximo. Vou pegar meu pagador aqui. Tá aqui que não vai coisar. Então vamos para o tritongo. O tritongo é quando você tem a semivogal, a vogal mais semivogal, ou seja, você tem um encontro com 3 elementos na mesma sílaba, lembrando que é na mesma sílaba. Então ali eu tenho a palavra Uruguai. Então aqui, ó, eu tenho um encontro, né, dos 3 elementos. Eu posso fazer aqui, ó, semivogal, vogal, semivogal. Essa é a característica do tritongo. São os 3 elementos na mesma sílaba, certo? Ele não é complicado de se identificar. Ele também tem uma subdivisão, ele pode ser oral ou nasal, funciona da mesma forma que o ditongo. A vogal ela tem que ser oral para ser um tritongo oral, ou nasal, sendo que a vogal vai ser nasal, ou seja, ela não vai sair totalmente livre pela boca. Você vai sentir uma interrupção e ela vai ter que sair um pouco também pelo nariz. No caso da palavra Uruguai, eu tenho a vogal aqui, esse tritongo ele vai ser oral, porque ele sai livremente pela boca. Então, ó, Uruguai sai totalmente pela boca, não tem nenhuma interrupção, não sai nada pelo nariz. Agora, na palavra saguão, que eu tenho aqui, ó, semivogal, vogal, semivogal. Você vai pronunciar, ó, saguão, só ele sai pelo nariz. Então essa vogal aqui, ela é nasal. Portanto, eu tenho um tritongo nasal, certo? Ah, professor, a letra O aqui o senhor marcou como semivogal, mas ela não é vogal. Lembrem que na língua portuguesa, às vezes, o E, a letra E, né, ela tem som de I, e o O tem som de U. Quando isso acontecer, essas vogais foram consideradas semivogais. Então não esqueçam também desse detalhe, porque numa questão de prova você pode pedir lá para você identificar quem é vogal e quem é semivogal. Se o E tiver som de I,
ele vai ser semivogal. Assim como se o O tiver som de U, ele vai ser semivogal naquela palavra. Tá bom? Então não esqueçam também esse detalhe. Por isso que eu marquei aqui que esse O é uma semivogal, porque ele tem um som aqui de U. Você pronuncia saguão, não saguão, certo? Então, tá aí a explicação desse detalhe, beleza? Então, o tritongo, ele pode ser oral e nasal. Não tem esse lance de ser crescente ou decrescente. Isso é só do ditongo. E o hiato também é muito fácil, ele não tem nenhuma complicação. Você tem o encontro de duas vogais, só que elas ficam em sílabas diferentes na hora da separação silábica. Então eu tenho aqui a palavra saúde, né? Tá aqui o encontro, ó. Só que você não pode dizer que você tem um ditongo aqui, porque na hora que você vai separar, você vai verificar, ó, que elas ficaram em sílabas diferentes. Então, quando eu tenho um encontro de, né, duas vogais, a vogal sem vogal, e você verificar aqui na separação silábica, cada uma fica numa sílaba diferente, você tem um hiato. Certinho? Então, essa é a identificação do hiato. Então, tritongo, ditongo, hiato, esses são os encontros vocálicos da língua portuguesa. Essas são as classificações e subclassificações. Memorizem direitinho, que na próxima aula eu vou passar uma tarefa sobre isso lá na plataforma para vocês desenvolverem o que eu acabei de explicar. Qualquer dúvida, qualquer esclarecimento, vocês podem mandar para mim, que a gente vai discutindo direitinho e esclarecendo essas dúvidas, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, vão desculpando aí, né? Porque, como eu disse, é um esforço, né, nosso para poder passar o conteúdo para vocês de casa, para vocês não ficarem sem aula e sem conhecimento do assunto. E uma hora aí a gente vai voltar ao normal, a gente vai estar lá na nossa sala, com o nosso ar-condicionado bacana e os nossos colegas e amigos também. Bom, se cuidem e um abraço para vocês. Tchau. Eu, né, vou ter que, não tenho assistente aqui para dar um stop. Tchau, pessoal.